O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, quando acabou de falar ao povo que o escutava, Jesus entrou em Cafarnaum. Havia lá um oficial romano que tinha um empregado a quem estimava muito e que estava doente à beira da morte. O oficial ouviu falar de Jesus e enviou alguns anciãos dos judeus para pedirem que Jesus viesse salvar seu empregado. Chegando onde Jesus estava, pediram-lhe com insistência: o oficial merece que lhe faças esse favor, porque ele estima o nosso povo. Ele até nos construiu uma sinagoga. Então Jesus pôs-se a caminho com eles. Porém, quando já estava perto de casa, o oficial mandou alguns amigos dizerem a Jesus: Senhor, não te incomodes, pois não sou digno de que entres em minha casa. Nem mesmo me achei digno de ir pessoalmente ao teu encontro. Mas ordena com a tua palavra e o meu empregado ficará curado. Eu também estou debaixo de autoridade, mas tenho soldados que obedecem às minhas ordens. Se ordeno a um vai, ele vai. E a outro vem, ele vem. E ao meu empregado, faze isto, ele o faz. Ouvindo isso, Jesus ficou admirado. Virou-se para a multidão que o seguia e disse: Eu vos declaro que nem mesmo em Israel encontrei tamanha fé. Os mensageiros voltaram para a casa do oficial e encontraram o empregado em perfeita saúde. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs em Cristo, sempre que belas mensagens, e úteis, sobretudo, para nós todos, discípulos missionários de nosso Senhor Jesus Cristo. Nesse nono domingo do tempo comum, eu queria, como sempre, tirar uma mensagem para a nossa vida. Na primeira leitura, nos fala do livro dos Reis, de um episódio que nos mostra aquele que é chamado, claro, naquele tempo, como o mais sábio dos homens, Salomão, tem esta fama por causa de algumas coisas que decidiu com muita sabedoria, que lhe apresentaram. Claro que hoje tem gente muito mais sabida do que ele em muitas coisas, nos tempos eram outros, mas certamente as atitudes dele demonstraram claramente a sabedoria de Salomão. E também ele, então, hoje, aqui nos fala de uma realidade muito bonita, que mostra também não só a sabedoria, mas o amor de Salomão, preocupado e intercedendo por Deus por um estrangeiro, que em tese não poderia adentrar ao templo para rezar, o templo do rei Salomão, que foi o mais esplendoroso depois dos templos. Depois seguiu-se o templo de Herodes, que foi aquele que foi destruído no ano 70 completamente, e nunca mais se levantou os templos do Antigo Testamento, porque o novo templo agora era Jesus que veio e tal, e a nova aliança, ela realizou tudo aquilo que a antiga, prefigurativamente, vivia, e se preparava para ela. Então, essa intercessão a Deus, que bonito, olha, se um estrangeiro vier aqui, ele intercedeu para que Deus o atendesse. Com que intenção? Com a intenção evangelizadora. Isso hoje, o refrão também nos canta assim, ir por todo mundo, anunciar o Evangelho, Ele estava preocupado, disse a Deus: atende, a esse homem, enche-o de graças, de bênçãos, para que ele depois leve consigo e anuncie a outros o nome do verdadeiro Deus, evangelização, então que mais gente, mais povos saibam. Veja a preocupação de Salomão, nessa primeira leitura, serve de exemplo para nós,
Hoje ouvimos, né, na palestra sobre a comunidade, né? Nós temos um ideal, um objetivo, né, comum, né, de evangelizar os jovens, apresentar a eles fundamentalmente, né, o verdadeiro rosto de nosso Senhor Jesus Cristo, né, caminho, verdade, vida, Cristo vivo, ressuscitar, o verdadeiro Deus, o verdadeiro homem, essas verdades essenciais que dão sentido, né, e iluminam o caminho de todos nós, seguidores de Cristo, discípulos dele. Na segunda leitura, o apóstolo Paulo escreveu aos Gálatas que sempre foi uma comunidade aberta para a fé, para a pregação, para Jesus Cristo. Só que aconteceu que uma fé tenra, uma fé que talvez não se tenha aprofundado pelo estudo, né, pelas reuniões. Então, quando Paulo, né, voltou para lá, eu ouvi dizer, né, que muita gente estava seguindo outros evangelhos, né? Então, Paulo disse, só existe um evangelho, que é Jesus Cristo. Outros falsos profetas, no Novo Testamento Jesus vai falar, né, que seguem. Então ele ficou admirado que em tão pouco tempo, membros da comunidade dos Gálatas, né, haviam deixado o caminho de Jesus Cristo, né? E ele chamou e lembrou, esses que fazem isto conscientemente estão fora da comunhão, sejam excomungados. Então o Paulo lembra essa realidade para nós, né? E no fim ele diz, eu não sou apóstolo de Cristo, evangelizador, para agradar aos homens. Esta é uma questão também que nós sabemos que é muito difícil, né? Para nós padres, para todos os discípulos de Cristo, todos batizados, né? A gente sempre tem que se lembrar, né, desta realidade. Nós estamos aqui no mundo não para agradar os homens, né? Os políticos, o mundo, o Estado, né? Quer dizer, os governos, eles tentam agradar, dando ao povo aquilo que o povo quer, que muitas vezes é para o próprio mal deles, né? Do próprio povo. Então eles não amam o povo e por isso então, né, eles trabalhem para agradar. E nós sabemos quão forte é esta tendência ou essa coisa, né, de agradar. O que eu faço para agradar? Eu vou ficar contente. Não se preocupe, como é que eu vou agradar o Padre Inácio? Não se preocupe com isso, né? Nem eu nem vocês estamos no mundo para isso, né? Mas para agradar a Deus, né? E não aos homens, né? Diz o apóstolo, né? Que se eu estivesse aqui para agradar aos homens, não seria servo de Cristo. Quer dizer, não combina. Quem quer ser discípulo missionário de Cristo, ele tem que ser um servo, né? Um servidor, como o nosso Papa, né? O Papa Francisco tem reiteradas vezes falado e mostrado com a sua vida. Somos todos irmãos, né? Somos todos irmãos, somos todos servos de Deus, né? Então, esta é uma verdade muito importante. É uma parte essencial do testemunho dos cristãos no mundo, né? Servirmos, né? Não aos homens. Então, nós somos muitas vezes, não agradamos aos homens. A igreja, quando é a favor da vida, é contra o aborto, quando é contra muitas outras coisas que a humanidade não está respeitando, tantas coisas erradas, né? Tanto joio apresentado como se fosse trigo, né? Não pode, a igreja nunca pode se calar. Nós não estamos aqui no mundo para agradar as pessoas, né? Mas para falar a verdade, aquilo que realmente é bom para as pessoas, sobretudo em ordem à salvação, né? Claro que isso não exclui as boas coisas deste mundo, as realidades deste mundo. E no Evangelho, então, a gente podia dizer, o que destacar mais? Certamente chama mais atenção e que todos nós aprendemos dessa catequese, o que é? O que é o mais importante que aparece assim? Hein? Tiago, quem é que falou, né, lá no curso, aqueles textos da Bíblia, né? Foi né? Paulo, né? É citado o centurião lá, né? A fé, parece a fé desse homem, né? Ele não precisa vir lá em casa, basta que diga a palavra, não é? Jesus ficou admirado da fé desse homem, né? Mas há outros aspectos interessantes, né? Esse é o mais saliente, é a mensagem de como nós devemos crer, né, em Jesus, que claro que ainda não é perfeita aquela fé que precisa de uma palavra. Muitas vezes a nossa fé deve dispensar até uma palavra,
ninguém me diz nada, Deus não me dá um sinal. Não quer dizer que Ele não me ama. Eu creio, sem ver, sem sentir, sem me emocionar, né? Como nós vimos. Mas também, quando o Sérgio estava lendo um pouco dessa missa, rapidamente o que ele fala é nessa linha. Ele destaca 3 verdades nesse evangelho, que a primeira delas, né, que ele destaca, né, já me esqueci até, né, mas é isso mesmo, né, o exemplo de humildade, né, do seu interior, né, o segundo, a compaixão, o terceiro, a fé. A humildade, não precisa ir em casa e tal, né, e tanto assim que aquela frase que ele disse, nós usamos em todas as missas: o Senhor é nosso digno, entreis em minha casa, mas dizei uma só palavra, minha alma será salva. É uma organização que a igreja faz na liturgia, né, da celebração da Santa Missa, antes da comunhão, né, dentro da missa. Então, essa humildade, né, do centurião, né, é importante destacar isso. Como nós também, essa virtude é uma virtude absolutamente necessária, extraordinária. A gente sempre tinha aquela ideia de ser humilde, ser quietinho, não abrir a boca. Não é nada disso. A humildade, um dia eu li isso lá atrás da minha vida, ela dizia: a humildade é a verdade. Ser humilde é ser verdadeiro. Se você tem talento, irmão, não diga que não tem. Não faça, não sei o quê. Você tem, né? Isso faz parte de ser humilde, né? Às vezes o orgulho, ele se esconde atrás de uma postura, muitas vezes, né, de não reconhecer os próprios valores, né? As próprias, isso é muito importante, mostrar isso para a criança, né? Mostrar para os jovens, né, as possibilidades, potencialidades que eles têm, né? Isso não é ser orgulhoso, isso é ser verdadeiro, isso faz parte também. Então, a humildade é uma virtude maravilhosa. Cristo foi mais humilde, né, na sua humanidade que ninguém, Nossa Senhora, etc. Né? E depois da humildade vem a compaixão, ter um coração que sente pelos necessitados. Bonito, né, que ele sentia um servo, um empregado dele. E ele amava esse empregado, não era um funcionário que cumpria só as ordens, né? Mas ele amava aquela pessoa que cumpria as suas ordens. Estava doente, ouviu falar de Jesus, tem uma solução, e foi atrás, mandou um mensageiro para procurar, para ajudar aquele seu empregado que estava doente. Então a compaixão é